Boa noite. Hoje a gente vai estar tratando da primeira parte da nova matéria. Eu decidi dividir essa parte da matéria em duas. Então, hoje a gente vai começar com a primeira e depois vai ter a segunda parte da aula gravada, que vai ser teórica. A gente está no capítulo. Deixa eu só confirmar aqui. Capítulo, acho que estamos no 6. Isso, a gente está, na verdade, no capítulo 5, conditionals. Então, hoje a gente vai tratar da zero conditional and first conditional. Então, conditional sentence, orações condicionais, parte 1. Conditional sentence. As conditional sentences são frases bem comuns no inglês. Via de regra, no inglês existem 5 construções de conditional sentences, quais sejam: zero condicional, first conditional, second conditional, third conditional e mixed conditional. Nesta primeira aula, a gente irá tratar das duas primeiras, a zero conditional e a first conditional. Então, de modo geral, as orações condicionais, conhecidas como conditional sentences em inglês, recebem esse nome porque precisam de uma condição, como algo que você deve fazer, uma situação que precisa existir para que outra coisa aconteça. Elas geralmente são usadas para falarmos o que acontece de fato, o que poderia acontecer, é provável ou possível resultado no futuro, o que nós gostaríamos que acontecesse, imaginando um resultado diferente para a situação presente, o que poderia ter acontecido, ou seja, pensar sobre um resultado diferente para algo no passado. Normalmente, a conjunção if acompanha as frases condicionais que estão divididas em 5, como já falei, em zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional e mixed conditionals. A gente vai tratar só da zero e da first conditional nessa aula, cada uma com usos característicos. O if indica uma situação que precisa acontecer para que outra situação aconteça, ou seja, o resultado da ação pode ocorrer se tiver a if clause. Então, como identificar uma conditional? Geralmente, assim, vou colocar lá em 99% dos casos, vai estar o if na frase, em qualquer um dos casos. E aí a gente só precisa ver o que a gente está querendo dizer com aquela frase para ver se qual das 5 construções é. Então, o zero conditional. O zero conditional, condicional zero, é utilizado para fazer referência a verdades gerais, regras e fatos científicos. A zero conditional aborda situações que frequentemente são consideradas verdadeiras, fatos, e as que podem tornar-se ou não verdadeiras. Trata-se de uma condição aberta. Uma condição aberta indica que alguma coisa pode ser verdadeira ou tornar-se verdadeira. A estrutura do zero conditional é a oração condicional mais a oração principal, via de regra, essa é a estrutura. Então, na oração condicional vai ter with como simple present e a oração principal vai ser no simple present. Então, if no simple present, que é a oração condicional, e a oração principal no simple present, para zero condition. Exemplos de frases no zero condition. If you heat water to 100 degrees, it boils. Se você esquentar água a 100 graus, ela ferve. If you miss 5 classes, you fail the subject. Se você perder 5 aulas, você é reprovado na matéria. If I get up late, I miss the school bus. Se eu me levanto tarde, eu perco o ônibus. Então, todas essas começaram com a condicional, no simple present, e tiveram a oração principal no simple present também. Então, é o que acontece e a consequência. Então, se esquentar a água, ela vai ferver. Se perder as 5 aulas, é reprovação. Se eu levanto tarde, eu perco ônibus. A ordem das orações podem ser alteradas e retira a vírgula, como nos exemplos abaixo. Então, pode ser que venha com oração principal, um simple present, e a oração condicional com if e simple present. Só que nesse caso não usa vírgula para separar as frases. Então fica: The roof gets wet if it rains. O telhado fica molhado se chove. Então, se chove, o telhado fica molhado. I don't sleep if I drink coffee after 5 p.m. Eu não durmo se eu tomar café depois das 17 horas. Então, nesse caso, a oração principal está vindo primeiro, o if tá
aqui quando da oração condicional, só que ela vem depois e por isso não se coloca vírgula. Na zero conditional, a condição if pode ser substituída por when. É um caso que você tem a conditional sentence sem utilizar a conjunção if. Só que se a gente tentar substituir, a gente pode usar no lugar do when o if. É raro, mas pode acontecer, porque eles vão querer confundir vocês. Então, é ver o sentido da frase para ver se é uma zero condition. Como eu disse, 99% das vezes vai aparecer com if, mas em raríssimos casos pode aparecer com when. Então, fica: When you read a lot, you improve your vocabulary. Quando você lê muito, você melhora seu vocabulário. Poderia ser: If you read a lot, you improve your vocabulary. Se você lê muito, você melhora seu vocabulário. Tem o mesmo sentido. No exemplo 2. When you heat water to 100 degrees, it boils. Quando você esquenta água a 100 graus, ela ferve. If you heat water to 100 degrees, it boils. Se você esquentar água a 100 graus, ela ferve. Então, você pode ver que nesses casos deu para substituir o when pelo if, para dar o mesmo sentido. Também pode-se utilizar a zero conditional para dar ordens ou instruções. A oração condicional tem então a seguinte estrutura: if no simple present, que é a oração condicional, mais infinitive without to, como na oração principal. Esse também é um caso mais raro de usar, mas você vai ver que a estrutura é a mesma, a única diferença é que a segunda frase não vai estar no simple present, que nem a oração condicional, a oração principal vai estar no infinitive. Então fica: If I get late, start the meeting without me. Se eu me atrasar, começa a reunião sem mim. É uma instrução. Eu estou dando uma instrução. Se eu me atrasar, você pode começar a reunião sem mim. 2. If I miss the bus, pick me up at home. Se eu perder o ônibus, me busque em casa. É meio que uma ordem. Se eu perder o ônibus, venha me buscar em casa. Então, nesses dois casos, do start e o pick estão no infinitive, que a gente já viu. Só que nesse caso a gente não usa o to. Então, não start to the meeting. O pick to me up é só to start the meeting ou to pick me up. É só o verbo. Não precisa pôr o to. Agora vamos tratar da first condition. O first condition, o primeiro condicional, é utilizado em frases que falam sobre uma possível provável situação no futuro que tem possibilidade de ocorrer. Também trata-se de uma condição aberta. Uma condição aberta indica que uma coisa pode ser verdadeira ou tornar-se verdadeira. Então, é bem possível e provável que ela aconteça. A estrutura da first conditional é if no simple present, que é a oração condicional, mais will e o verbo, na oração principal. Então, na first condition, a gente vai ter na oração principal o will sempre, ou will, may, que são similares, mas 99% novamente é o will com o verbo, e a oração condicional, novamente com if no simple present. Então, vamos para os exemplos. If I go to London, I will visit my friend Mary. Se eu for a Londres, vou visitar minha amiga Mary. Então, aqui a gente usou will com o verbo e a oração condicional if I go to London está no simple present. If I see Charlie at the party, I will give him a hug. Se eu vir o Charlie na festa, eu darei um abraço nele. Novamente, I will give, will e o verbo, if, o if mais a sentença no simple present. E o último, if it snows, I will stay home. Se nevar, ficarei em casa. Will stay, if simple present. Então, a primeira, a zero conditional, era simple present com simple present. A first conditional vai ser simple present com will mais o verbo. As ordens da oração também podem ser alteradas, retira a vírgula, como nos exemplos abaixo. A mesma coisa que ocorre com a zero condition. Então, I will see the Mona Lisa if I go to Paris. Eu vou ver a Mona Lisa se for a Paris. A gente inverteu a ordem, tirou a vírgula. Aqui tá faltando um E, esse C, que eu agora tô vendo. Mas I will see, o will see, com verbo, e o if I go to, que é no simple present. Bom, a palavra-chave dessa aula vai ser dinamite. E agora eu vou colocar para vocês um exercício de listening sobre essas duas primeiras coisas. Um vai ser sobre zero conditional e o outro vai ser sobre a first conditional. Os exercícios da apostila são 4 exercícios que tem no capítulo 5.
O primeiro, para a próxima aula, pode fazer só o primeiro e o segundo, que tratam dessas duas conditionals, eu e a first. Depois a gente vai fazer os outros que tratam da second e da third conditional. Então, vamos ver o exercício de listening. Aqui, já. Acho que eu vou voltar. Vamos começar com a zero conditional. Eu vou botar o listening para vocês. So, Sarah, let's talk about things we do under certain situations. Okay. So, when you are stressed, a lot of work, what do you do? I always do the same thing. If I'm stressed, I clean. Really? Yes. If I feel anxious or stressed or I'm worried, I always clean. I usually clean the house or wash the dishes, and I feel better because I'm busy and I'm accomplishing something. So if I'm stressed, I clean. If I clean, I feel better. Oh, that's great. How about you? What do you do if you feel stressed? If I'm stressed, I exercise. So, when I exercise, I always feel better. So, if the weather is nice, I'll go jogging outside. And if the weather is cold or if it is raining, then I go to the gym. That's interesting. Yeah, and I always feel better. So if I exercise for 1 hour or 2 hours, my stress just goes away. Oh, that's great. So what do you do if you have really low energy? To be honest, if I have low energy, I sleep. Yeah. I always try to take a nap on the weekend. It's a little difficult because I have young kids, but if I put a movie on, then I can have a break. I can take a rest. Right. I can take a nap. What do you do if you feel tired? Well, if I'm just really sleepy, of course I sleep. But if I have low energy, I eat vegetables. So I make a salad, or I eat just vegetables raw, like a raw carrot or celery or something like that. I find that when I eat vegetables, I get a really big energy boost. But surprisingly, fruit does not work. I think maybe because of the sugar in fruit, like fruit makes me sleepy. So if I eat a banana or an apple sometimes, I don't feel more energetic, but vegetables always. That's a really healthy response. Yeah. Sometimes people think, oh, if I'm tired, I'll drink coffee, I'll drink an energy drink, but vegetables is a much better choice. Yes, it's pretty hard to top vegetables. Okay, what do you do when you are bored? You're really bored. What's something you like to do to pass the time? If I'm bored, I love to listen to something. And I have 3 things I like to listen to. If I'm walking or running, I like to listen to music. If I'm cleaning the house, I listen to a podcast. Or if I'm just resting, I listen to a book, an audiobook. So what do you do? Similar to you, I will find something to read or maybe watch on TV. So if there's a sports game on, I'll watch sports. If there's nothing on the TV related to sports, then usually I'll surf the channels on TV and hope that I find something that's a documentary or informative. I don't like to watch dramas. I don't like to watch like TV shows or movies and stuff like that. Sometimes I'll read, but I find that when I'm bored, for some reason, I don't want to read. Sometimes I feel the same way. Really? Yeah. Yeah, I don't know what it is, but like maybe because it's just work. Okay, so what do you do when you get really upset and need to calm down? Like somebody makes you angry, what do you do? Oh, when I'm upset, I leave. I don't want to shout or be angry or say something mean. So when I feel myself becoming angry,
I immediately leave. And later, when I'm calm, I try to solve the problem, talk to the person, fix the situation. But my first response is leave. How about you? What do you do if you feel upset or angry? That's so interesting you say that because we're complete opposites. Really? So if somebody makes me angry, I confront them right then and there. So I actually blow my top sometimes, and I get angry back at them. Like for example, with my students, sometimes I have a short fuse with my students, so I might get really angry with my students, but it's very short-lived, and I find that it's better. So if I release my energy, then I'm not dwelling on it. I don't let the anger continue, and it's over, it's gone, and then I can move on. I'm at peace. And sometimes I apologize right away, say, "Oh, I'm sorry, I lost my temper. I shouldn't have done that." But I'm the opposite of you. If I walk away, oh my gosh, it's the worst. It'll build and build and build and make me really upset. Yeah, so it's better that I get my emotions out right away. I see. So when you walk away, you feel more and more angry. And when I walk away, I feel more and more calm and relaxed. Oh, totally. They have a phrase like stew on it. So I stew on it. Totally. And yeah, it's that whole thing. Sometimes there's a situation where I can't leave. Like, I can't leave in the middle of class. So if I feel myself in class getting angry, I try to fix the problem before I become really angry. So I try to notice, how do I feel right now? If I feel a little angry, I'm going to talk to the student. I'm going to fix the problem now. I won't wait until I become really angry. Oh, that's interesting. Huh. I guess we're all different in their own little way. Bom, foi o diálogo do Aviso Conditional. Como ele é muito longo, eu não vou repetir ele. Se vocês precisarem, volta a aula e ouve novamente. Agora a gente vai ouvir o diálogo da Zero Conditional. Da First Conditional, desculpa. Não tá funcionando? Então eu vou ler para vocês, porque eu já separei o exercício, e depois vocês também voltam. Então, Bob, if you elect me student body president, I will provide you with the best parties you will have ever seen. The school has already focused on education. We have already been focused on sports, but I will provide with parties that no one has seen before. Parties is important for students' life because if you don't have good parties, how can you enjoy our education and our studies? Elect me student president, and I promise you to fulfill your needs, students. MJ. Dear fellow students, this is MJ. If you guys vote me as the representative of this university, I will definitely promise you more vacation. We have too much classes on 1 week, and we have a shorter vacation during the summer. For example, right now we have 60 days of vacation in the summer, but I will promise you to increase to 80. Please vote me for the representative of this school. Thank you. Ben, dear students, if you elect me as student body president, I will make sure that we have a cheaper way to come to school, because right now, coming to school, transportation by bus is way too expensive, and dealing with the economic problems right now, I think we can definitely do a cheaper mode of transportation. So, and also for service, it's not good at all, and I think that we should push for better service and a cheaper deal. Susan, well, I hear from a lot of people that
that there are not enough good teachers at the school, and the works at the office are not helpful at all. So if you choose me for the student body president, I will meet with the president to relay the problems so that you can start to hire better staff, because I think education is the most important thing in this world. That's why you guys are at school, right? So vote for me. Now, Julio. Hello, ladies and gentlemen. Today I want to talk to you about the conditions in the cafeteria. It's outrageous that we have to pay twice as much for a place to salad than for a place of fried chicken. Universities should promote health, and our university is not doing so. There is a lot of people who are visiting our campus, and in the world today, more people die of obesity than from cigarettes or alcohol-related disease. If I get elected into president, I would vow to change the conditions in our cafeteria and make healthy food available for everyone at reasonable prices. Mary, my fellow students, we have a problem. There are no books in our library. The library is a very interesting place, which I'm sure you all use very regularly when you want to go to sleep, when it's very cold and you wanted a haunted place. But this university is an academic institution, and every now and then I like to be able to find a book in there. I walk into the library and an adult left me, and there are empty shelves. I walk into the library and I look right, and there are more empty shelves. I would like to be president of this campus next year, and I will get some books for this library. Então, esse foi o segundo exercício com o zero conditional. Como eu falei, façam o exercício 1 de reading. Façam só o exercício 1 e 2 do capítulo 5, que são referentes a zero conditional e first conditional. E se tudo der certo, na nossa próxima aula eu vou tentar implementar um sistema com aqueles jogos que vocês me sugeriram. Então, boa noite e até quarta-feira.